novo, De novo aqui, né? E aí, pessoal, estamos aqui de novo. Agora junto com o Felipe. Dá até um feedback aí legal, o case aí da Petrobras, bem legal. E agora a gente vai dar uma espiadinha aqui, junto com os hábitos, no maior programa que temos aqui no Brasil, né, Felipe? Isso aí, vamos lá. Boa tarde, tá? Obrigado pela presença de todo mundo, é um prazer estar aqui de novo. Sou Felipe, eu gostaria de começar com um hack que a gente chama de cultura, que temos lá no trabalho, lá na Globo. E, basicamente, a gente disponibiliza, a gente fala, né, como é que a gente está vestido, como é que nós somos, para pessoas que não têm visão, né, para outras limitações. Então, vamos lá. Sou Felipe, estou vestindo uma blusa azul com uma preta por debaixo, calça bege, estou um pouquinho nervoso. O que mais? Fala aí, Berna. Bom, eu sou o Bernardo, estou vestindo uma camisa azul, talvez alguém pode ver aí preto, né? Mas a calça também é preta. Sou bem alto, muito alto e careca quase. É isso, vamos lá. Então, a gente mudou um pouquinho, quis esticar um pouquinho o nosso contexto para poder falar aqui agora. Então, nós vamos falar sobre o BBB, espiar um pouquinho ele por dentro e um pouquinho a mais. Então, vamos lá. Como surge o monitoramento? Né? A maioria de nós aqui já atendeu essa demanda de eu preciso monitorar algo, eu tenho alguma coisa para poder... crítica, que não pode parar, né? E como é que eu faço para poder isso acontecer? Então, surgiu lá em começo de fevereiro, final de janeiro, né, com o programa já no ar. Primeira semana do programa. É isso aí. Uma demanda assim, oi, eu tenho uma PJSON, eu gostaria de monitorar ela. Pois não. Né? Consegue me ajudar? A gente, claro, pegamos, começamos a olhar o que vinha, não vem mais contexto, naturalmente é assim. Né? Eu preciso monitorar para ontem, o programa está no ar, é quente, etc, etc. E algumas horinhas depois, umas 3 horinhas depois... Foi umas 3 horinhas. Eu lembro que eu estava na academia, o Felipe só me manda mensagem. Bernardo, você tem tempo aí? Quase 7h30 da noite. Eu tenho, peraí que eu vou voltar para casa. Fui lá, voltei para casa. Ele tem esse endpoint aqui, tenta monitorar para mim, cria um HTTP, a gente vê se dá para consumir pelos hábitos. Fui lá, consumi ele. Na hora que eu vi o tamanho do JSON e comecei a filtrar alguns itens, eu vi, câmera do líder, câmera do líder 2, câmera do líder 3. Eu até mandei mensagem, Felipe, isso aqui é do Big Brother? Ele, me passaram aqui, você consegue monitorar rapidinho? Eu falei, não, já está pronto, está aqui o item. Aí foi até um pouquinho dessas prints que estão aí embaixo. Então, era toda a telemetria da parte da câmera do líder, de uma inteligência artificial que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Mas é uma coleta simples que acabou chegando para a gente. O Felipe estava meio ocupado, foi lá e me passou rapidinho e pediu ajuda. Fomos lá e construímos, entregamos rapidinho. O primeiro, né? Aí vamos lá. O que é, um pouquinho mais de contexto agora por detrás, de como que funciona essa parte toda. Coloquei aqui algumas telas para poder explicar que na parte de broadcast, na parte de streaming, nem todo o sistema que nós temos, eles são IP, eles são conectados, muita coisa é proprietária, é fechado, não tem como monitorar, ou às vezes tem que monitorar com licença extra, alguma coisa do tipo. E essas daqui eram algumas das telas que eles tinham antes dessa monitoração de API. Como é que funcionava? Existem escritórios on-premise, né, pessoas trabalhando remotamente em outros escritórios da empresa, pessoas de casa, e muitas dessas telas, a primeira que nós vemos ali, aquela mais verdezinha, ela é on-premise local, vou mostrar daqui a pouco onde é que ela fica. É dentro de uma salinha que, basicamente, só o pessoal que está on-site consegue ver. Desculpa, algumas dessas telas estão borradas, tá? Eu esqueci de dizer que é de propósito, não é nenhum defeito, não. Pode passar tanta informação, não pode passar muita, né? Podemos passar algumas, está aproveitando o que a gente pode. E aquilo dali dizia a disponibilidade das câmeras. Eram umas 60 e poucas câmeras, 63, que uma inteligência artificial ficava olhando. Né? Dentro do Globoplay, vocês viam lá o botãozinho para poder seguir a câmera do líder. É uma inteligência artificial que identifica uma pessoa, né? Sabe que o líder daquela semana é o fulano de tal. Né? Cadê o Alexei? O Luciano. O Luciano identifica o Luciano e fica seguindo. E são 60 e poucas câmeras. Tem a câmera que tem o melhor ângulo, que está mais perto, está mais focada, que não está pegando o rosto, está pegando a orelha, esse tipo de coisa. E ele identifica e escolhe qual é a melhor câmera, qual é o melhor microfone, pessoas que estão perto, enfim. E aquela dali é a tela de saúde. Câmeras vivas, qualidade boa, né? Câmera desligada, manutenção, etc. Do lado, a tela preta, nós temos
uma tela de debug, de certa forma, né, um pouco mais detalhada, para os operadores ali entenderem um pouco de bitrate, né, outras métricas mais curiosas. Específicas. Vamos lá, na parte de baixo aí tem um pouco de mosaico. Vocês já veem que essa dali é inclusive uma foto, né? É dentro de um REC, né, dentro de um CPD, que ali é onde se recebe o processo e sinais de todas as câmeras ao mesmo tempo, microfone, áudio, etc, etc. E a câmera do lado é a minha preferida, né? Aquele monte de shot ali junto. A IA vendo a cada 3 segundos, cadê o líder, deu match, qual é o melhor ângulo, né? E aquilo dali é uma tela que basicamente fica rodando. E o cenário Mostrando anterior o cenário, dessa monitoração era justamente, fica alguém ali olhando para ver se tem um rosto ali dentro, se o rosto está focado, se o rosto é do líder, né? Pode trocar a pessoa, imagina. E esse trabalho todo de IA, ele vai para... Qual que eu posso dizer? Para substituir outra coisa. Segura um pouquinho esse pensamento que daqui a pouco a gente volta nele. Isso aí, todo esse monitoramento que resultava era essas métricas aqui. Essas métricas foram até 2 prints que eu consegui resgatar do WhatsApp quando eu consegui montar todinho o monitoramento e mandei para o Felipe, que estava meio ainda não estava estruturado, não estava no padrão que deveria, mas a gente já tinha as primeiras visualizações. Então, identificava em cada câmera a quantidade de vezes que um rosto foi identificado, se esse rosto estava batendo certo com a pessoa que era específica, isso tudo consumindo a principal API dessa aplicação. Isso tudo é dado de telemetria também. Correto. Falando um pouquinho agora de contexto, BBB é um programa que começou lá em 2002, né? Foi o ano que, inclusive, a gente teve 2 edições, uma de janeiro a março e outra o finalzinho o comecinho de abril, e outra de abril, mais 2 meses e meio para frente. Ele tinha e ainda tem o mesmo cenário de diversas equipes atuam, é extremamente multidisciplinar, tem naturalmente equipes de áudio, de vídeo, que é o que a gente conhece, mas tem toda a galera para poder montar cenário de prova, cenário de prova do líder, prova do anjo, todos aqueles outros eventos, festas, etc. Sei lá. Isso daí é o que a gente vê, né, digamos assim. Isso daí é a parte mais óbvia. Mas a parte de backstage também é extremamente grande e movimentada. Tem equipe de reedição, tem chefe de conteúdo, editor de imagem. Isso daí, falando que no pay-per-view, né, nos sistemas de TV paga, tem 2 sinais, tem casa 1, casa 2. Então, acaba sendo dobrado tudo isso 24 horas por dia. Né, e a partir desse ano teve a câmera do líder. Então, eram 3 sinais... 3 cenários totalmente 72 diferentes. horas por dia, né, basicamente. E 2014, 2015, começou a ter a cultura de monitoramento. Isso já existia antes, porém, nessa época, começou com a parte de ter uma aplicação trabalhando com baseline, né? Isso foi em 2014, 2015, isso focado para dentro do programa, acompanhando a cultura da empresa. E depois teve 2017, 2018, que teve a virada do... padronização desse sistema de monitoramento e da cultura todinha, já com os ABICs. Isso. Aí, em 2017, 2018, a gente começou um processo institucional de fusão de uma só Globo, a gente chama aí de USG, para justamente fundir as empresas principais do grupo, né? E aí entra a Globo.com, TV Globo, Globosat, né? E a galera toda próxima, né, para poder formar uma empresa só. Então, tem todo um racional de... tinha os ABICs lá de monitoramento que eles usavam no BBB, tinha os ABICs de outras coisas, começou-se, né, um processo de levantamento e sanitização para poder consolidar isso daí numa infraestrutura única. Cadê? Próximo. Passou. Está aqui. Agora, esse ano, né? Contexto desse ano, vamos lá. Qual é do incêndio, né? Por que essa menina está olhando para a gente? Vai. Mudamos, né? A gente teve o lançamento, alguns anos atrás, do MG4, o módulo de gravação mais moderno que existe no Brasil e rivaliza, inclusive, à frente de alguns de Hollywood. As vantagens dele, ele é IP e ele tem capacidade de resolução aumentada, não é mais HD, ele passa a ser 4K, 8K, né? E essa parte toda de IP viabiliza o quê? Orquestração na nuvem. Ou seja, muito do trabalho que hoje é feito para poder transmitir um sinal qualquer, ele é processado na nuvem. Qual foi o problema? Deu um probleminha na IA. Né? Conta aí essa história. Bom, da IA, eu lembro que logo quando entregamos a monitoria tudinho, depois eu acabei até esquecendo que tinha feito toda essa entrega, caiu só como uma task para mim, foi ajudar os meninos.
E depois passou umas 3 semanas, eu mandei mensagem para o Felipe: ô Felipe, aquele monitoria, você sabe se gerou resultado, gerou valor para a equipe? Aí ele correu atrás e descobriu que teve outra parada e teve acionamento através da ferramenta de monitoria, através dos Zabbix. Isso aí. E outra história legal também de contar é a parte das antenas de microfone. Então, cada microfone de cada participante tem um access point próprio e que faz essa comunicação todinha de voz e manda para os equipamentos responsáveis. Quando uma dessas antenas parou dentro do programa e o pessoal até falou para a gente, tiveram que escalar muita gente, como é um programa que funciona 24/7, está tudo sendo filmado a todo momento, tiveram que escalar, pedir ajuda para poder parar aquele setor específico para poder fazer a troca desse equipamento, isso sem mostrar bastidor nenhum. Sim, vamos lá. Eu vou dar uma corridinha só por causa do tempo. Vamos lá. Quero ser respeitoso com isso. Em 2025, né, o que é que a gente tem? Eu coloquei 2025 mais aí, é porque tem agora o Estrela da Casa, que é outro programa que vai iniciar também como, digamos assim, o reality musical. Acho que é essa a nomenclatura que eles estão dando. Vai ser o mesmo esquema do BBB, casa, etc, etc. E, enfim, vamos ver se vai ser legal. Vamos dar ibope para isso depois. Mas vamos lá. O que é que a gente vai ter de melhoria para lá? Monitoração de mais ilhas. O que é uma ilha? É o que a galera chama de desk server. Tá? É o computador, basicamente, que o responsável por som, edição. E edição, estou falando de quê? De matéria que sai no site, de corte de imagem. Então, tem muita coisa aí nesse meio do caminho que a gente quer adicionar no monitoramento. Hoje, a gente está cobrindo cerca de 85% de tudo, né? Lá do PA, que é o posto avançado, é o estúdio do BBB. Então, a gente já está bem legal, mas tem 15% de backlog aí para quem nem foi... O Luciano estava falando mais cedo é sempre evolutivo, né? Monitoramento, quando é que a gente chega no 100%? Nunca, amanhã, né? Quando é que a gente chega? Amanhã, e amanhã é sempre assim. O que a gente tem mais para poder monitorar? Licenciamento. Licenciamento é basicamente o quê? É o certificado dos serviços proprietários. Você tem a licença, você sabe que você tem que renovar, de repente a galera compra, renova, mas você tem que ter o monitoramento disso para garantir que, de fato, o negócio está aplicado e não vai parar no meio do programa. Né? Que seria, né? E, claro, os equipamentos novos e toda a nova tecnologia que está sendo implementada e chegando, que lá está em constante evolução. A gente, em algumas reuniões que a gente acabou conversando com a equipe lá específica, eles falaram que eles estão aplicando muito investimento e está trazendo muita tecnologia nova para aplicar nesses novos programas e quadros. Né? Exato. Falando um pouquinho desses equipamentos novos, antigamente as mesas de edição elas eram analógicas, né? Agora elas são IP, ou seja, a gente consegue, né, a gente tem uma abertura, uma facilidade muito maior para poder chegar nelas. E aproveitando um paralelo que a Áurea quase me matou para poder fazer isso, né, que o Alexei comentou mais cedo, né? Se a galera pode botar um proxy no espaço, irmão, francamente, a gente instala algum negocinho para poder monitorar ali do lado. Né? Eu acho que dá. Né? Dá, eu acho que dá para fazer. Ainda mais o satélite é tudo pois pequeno, é. Né? Pois é. Agora um pouquinho falando da rede de áudio. Ele comentou mais cedo dos microfones, são IP, etc, etc. Interface proprietária. É um pouco mais difícil da gente conseguir essas métricas, trazer isso daí para dentro dos Zabbix. Estou mostrando algumas telas de sistemas que, às vezes, faltam a gente trazer para dentro do monitoramento de uma forma mais suave. Então, isso daí é a parte de voz. Tem um sistema de voz, tem a parte do microfonia, tem um monte de coisa para poder fazer só a gente conseguir escutar os caras. Imagina isso o aí. resto. Não, legal, a imagem está um pouquinho borrada, é proposital, mas ali, se reparar bem, é o microfone de cada participante do quadro e é uma print de lá mesmo que dá para ver alguns participantes dessa edição atual. Exato. A primeira tela é sobre gravação. Tudo que cada um fala a todo momento é gravado em tantos lugares, replicado, etc, etc. Né? Enfim. Time shift. Conta para mim. O que é o time NTP? Shift? Não é NTP. Time shift, vocês já assistiram televisão em algum lugar, estão vendo o jogo final, alguma coisa do tipo, alguém gritando antes de você. É esse o cara ocupado? Não.
Time shift é um mecanismo que a galera tem de transmissão, especialmente de grandes eventos, para poder, deu algum problema, vulgo, atentado terrorista nas Olimpíadas, na Copa, não sei o quê, o cara consegue editar aquilo, não levar para o ar de uma maneira, né, mais sensível, mais controlada. Deu algum problema, o apresentador, sei lá, passou mal, alguma outra coisa do tipo, qualquer coisa, basicamente. Existe uma linha de corte que a galera consegue manipular e brincar com isso. Então, isso não é responsável, tá? Não é ocupado pelas mídias diferentes. O cara que está vendo na TV apaga, no IP, na antena aberta, né? Cada um tem um tempo de recepção, mas aí é de cada mídia. Sabe o time shift? Parte dele é visto aqui, nessa salinha. Falei que a gente ia comentar sobre CPD. Não peguei o CPD do BBB, né? Não posso, né? Mas esse daí foi ao ar esses dias, então a gente conseguiu botar aqui na apresentação. Basicamente, essas telas que a gente está vendo ao fundo são algumas das telas que a gente mostrou antes, né? A gente falou, está vendo essa tela aqui que é onde é processado o sinal? Uma dessas telas aí, talvez, né, seria a de captura do sinal de voz, de vídeo, né, a redundância, etc, etc. É esse cara aqui num programa, esse daí é do Domingão. Do Domingão. Ele tem uma facilidade enorme de parar, porque ele roda uma vez por semana, né, o estúdio em si ele faz outras coisas, mas é fácil de parar. Mas no BBB, a gente teve caso recentemente, de não posso parar para trocar a fan ou qualquer coisa parecida, porque já está no ar, deixa a redundância segurar, se for o caso, né? São escolhas operacionais aí que são feitas. Vamos um pouquinho mais, mostrar um pouquinho da nossa rede IP, que atende um pedaço do BBB, né, ou boa parte dela. Aqui a gente trouxe alguns com problema, que fica até mais legal de mostrar, as quantidade de caminhos alternativos que a gente tem. Tem muito equipamento legal para poder fazer transmissão paralela por vários caminhos, pega aí e vê quais sinais estão bons, estão melhores, estão com maior ou menor latência, né? E a redundância, né, que existe em cima disso. Falei sobre sala de controle. Sala de controle, antigamente, como é que era? É isso daqui, sala de controle onde fica diretor artístico, diretor de som, fica uma galera a mais para poder ficar fazendo captcha, escrevendo tudo que todo participante está falando. E essa é a analógica. Eu não tenho a nova, desculpa, essa daí eu não consegui. Não conseguiu uma foto, mas pelo menos mas dá para dar uma seguinte, ideia de como é que é. Né? Exato. Imagina o seguinte, que cada um desses painéis que a gente está vendo aí antigos, eles são IP, eles viram POL, eles são mais novos, eles têm controles mais sensíveis e avançados para poder funcionar. E recebe um IP, pelo menos a gente já consegue ter uma informação. Eu me antecipei aí. Falando um pouquinho de distribuição, vou ser rápido para poder respeitar o tempo. Quando a gente está falando de distribuição, a gente está falando especificamente de Globoplay, distribuição CDN. Tá? Nós temos o que a gente chama de 4 tiers. A gente tem o tier 0 ao tier 3. Né? O 0 é mais próximo do conteúdo, o 3 mais próximo do cliente. E a gente utiliza isso para poder melhorar a experiência do usuário. É sempre com um POP próximo do cliente, tem toda uma heurística para poder escolher. A gente tem quase 300 POPs no ar, então tem que escolher bem para poder mandar o cara para o lugar certo. Né? E uns detalhezinhos a mais aí que a gente vai falando um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. Coisas que a gente precisou fazer para poder esse negócio funcionar. Estão na internet, eles não falam via back-end, eles não estão numa rede privada. Né? Então, pode até estar na VPN, mas nem sempre. Então, precisamos lançar ofertas novas, como é que a gente vai monitorar esse cara via internet, como é que a gente faz isso de maneira segura. A Bix tem mecanismos, né? A gente já apresentou no passado que temos uma oferta de API padrão, então todo monitoramento novo, de fato, a gente precisa criar alguma coisa, alguma métrica nova. Né? E parte da dificuldade, eu acho que não é criar o monitoramento, é muito consumir o resultado disso. Né? Então, como vai entregar, né? Exatamente. Então, é um pedacinho disso daqui. Não vou falar que esses números são verdadeiros nem mentirosos, tá? Eles inventados, eles são os números que a gente trouxe para a apresentação. Aqui nós temos a quantidade de... Pode dizer, POPs, né? São de POPs, não são quantidade de servidores, não. O que é POP? O que é POP? Point of Presence, é um ponto de presença. É justamente onde o conteúdo está mais perto do usuário. Então, nós temos conteúdo Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, basicamente todos os estados. Né? Temos um ou mais. E deixa eu mostrar um pouquinho mais desse dado aqui para vocês. Eu lembro que quando você estava mostrando até, esse aí é de um provedor específico, né? De um só. Esse daí é de um provedor. A parte de baixo do provedor, a parte de cima é geral. Um pouquinho do gráfico, eu quero explicar aqui porque que a gente usa Grafana. Tá? A gente tem hoje
400 fontes de dados diferentes, dentre elas uns 4 Zabbix, né, que graças a Deus a gente está conseguindo reduzir, já estamos só em 4, e sendo um de produção de stage, então são, na verdade, 3, né, e 4 mil dashboards, é bastante consumido. Né? O que a apresentação da Petrobras falou agora, que o maior consumidor de banco dos Zabbix é, de fato, o front-end, especialmente de consulta. Esse cara daí é um grande... Não vou dizer ofensor, né? Um grande consumidor. Bate na API, a API bate no banco, não tem condição. Pois é. E lembra que eu falei da heurística? Parte da heurística que a escolha do melhor POP precisa é saber se ele tem, basicamente, capacidade de entrega, então é saída dele para a internet, para poder entregar o conteúdo para o usuário, e outra parte da heurística é saber se ele tem capacidade de consumir. Imagina que tem muito cliente consumindo muito conteúdo diferente, ele tem que buscar muita coisa diferente no cache. Né? Se essa capacidade esgota para o back-end, lá para dentro, simplesmente a qualidade piora para todo mundo. Então, ele limita e fala, opa, para cá não, joga para outro lugar. Um pouquinho mais agora da distribuição. Isso daí a gente já está falando especificamente da CDN, são os caras da internet. E, ufa, acho que a gente conseguiu passar só meia hora, né, da apresentação. Só meia hora que passamos ali. Tá bom, a gente tinha 15 minutos. Pessoal, muito obrigado. Faz o jabazinho aí das vagas que tem aberta, né, pô? É verdade, eu eu acabei comendo esse pedaço. 2 coisas. Estamos contratando, temos ali o link Vem para Globo, vem.g.globo. E o peering.globo também, se você for um provedor quiser adicionar um POP na nossa conta, é só seguir as instruções. E contato, estamos ali e estamos aqui, né? É só chamar. Boa, Valeu, pessoal. Uma salva de palmas.